Seja muito bem-vindo ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez vamos falar sobre Ramondino, Pantera e também vamos falar sobre o atual Mr. Olympia, Samson Dauda. Mas antes de qualquer coisa, peço que você deixe um like, um comentário, se inscreva e confira aqui na descrição os links para os meus patrocinadores, beleza? Então, vamos lá? Panic, saúde! Vitinho Lima no Monstercast novamente. Esse foi um excelente episódio, me molhei todo de energético, mas gerou muitos cortes e vou falar aqui sobre eles apostando no próximo campeão da Classic Physique. Vamos ver o que eles falam e vou dar aqui a minha humilde opinião. Se você apostar seu dinheiro, quem que você apostaria que ganharia esse ano a Classic? Eu botaria meu dinheiro no Ramon. Concordo. Você colocaria essa moeda no Ramon? Eu Colocaria. também, concordo. O Ramon tem uma genética incrível. Ele é excepcional, ele tem tudo pra ser o campeão agora. Ele errou menos que o Mike, ele tem se posicionado melhor do que o Mike. O Mike não é um queridinho americano pra galera falar assim, não, o prêmio já é do Mike, que eu tô vendo o pessoal falando. Então assim, eu acho que hoje a Classic tá completamente aberta. O cara que tem maior potencial é o Ramon. Se fosse pra você apostar seu Boa. dinheiro... Então isso aí foi a opinião do Itinho, do Ed e do Superman. E eu gostaria de falar algumas coisas que são muito importantes, né? Obviamente que o Mike Summerfield, ele vem numa ótima pegada, numa ótima levada, com a mídia apostando, principalmente a mídia internacional, aposta muito nele, né? Já tem como o favorito, até pela colocação que ele obteve no último Mr. Olympia, então é inegável que ele seria considerado o grande favorito, assim como se o Ramon tivesse mantido em top 2, ele seria unanimemente o franco favorito. Uma das coisas que eu acho muito importante, eu concordo com o que o Itinho falou sobre a questão das poses, e eu acho que isso pode ser um grande diferencial, pode ser onde pegue o calcanhar de Aquiles do Ramon, porque eu concordo com eles em que ele tem um físico muito completo, ele comete poucos erros, apesar do que nós vimos acontecendo no Arnold Ohio, onde o erro foi ter tomado uma decisão de competir com pouco tempo de preparação. No Mr. Olympia aconteceu o que aconteceu, né, dele ter suado, a pele não estava tão colada no músculo, teve aquela quantidade de água saindo do seu físico. Então, mas antes de tudo isso, nós vimos eles acumulando, tanto ele quanto o Chris Aceto acumulando boas decisões, acumulando vitórias. Então, eles tiveram um ano que de resultados não foram excelentes, mas que ainda não tira ele da corrida pelo título. Isso é muito importante, porque eu tenho visto muitas pessoas de forma muito acelerada ou de forma muito ansiosa já colocando o Ramon como fora dessa briga. Mas nem os gringos colocam o Ramon fora dessa briga, nem os próprios atletas, como a gente viu recentemente, eles fazendo o seu top 5, seu top 10, colocando ele de fora dessa briga. Então, na minha opinião, vou fazer aqui uma análise do que pode contar a favor do Mike e o que pode contar a favor do Ramon, beleza? Começando pelo alemão, dorsal. O Mike, ele tem sim uma vantagem nas dorsais em questão de largura. Isso é algo que ficou bem evidente na última vez que eles se enfrentaram. Ele ficou ali páreo a páreo com o Sibum e o Rosemar, eles que estavam com as melhores dorsais, beleza? Então isso pode contar muito. As poses que são excelentes, ele é um dos maiores posadores da atualidade, tem uma ótima treinadora de poses, né? A mesma treinadora que agora tem treinado o Kaique, então isso é um ponto muito válido. Mas, de resto, em questão de físico, de frente, de lado, eu acho que tanto o Ramon quanto o Mike, eles são bem parelhos, mas o Ramon, ele vem há mais tempo apresentando bons resultados de forma mais consistentes, apesar do último deslize do Ramon. E na minha opinião, a grande vantagem do Ramon é, primeiro, que ele tem um físico muito completo, ele tem mais volume do que o Mike Summerfield. Eu sei que as fotos, em comparação do último ano, talvez não dê para ter essa noção, mas ele sim tem mais volume que o Mike Summerfield e ele tem uma cintura que, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, é levemente mais fina
que a do alemão. Então eu acho que a questão de volume, de densidade, o Ramon, quando ele bem finalizado, ele é muito denso, ele tem muita fibra, a gente vê ele em off-season fibrando, então eu acredito que a densidade, a muscularidade pode fazer uma grande diferença a favor do nosso brasileiro. Mas comentem aí o que vocês acham, em quem vocês apostariam. Eu confesso que mesmo que se eu tivesse o dinheiro que esses caras aí da mesa têm para apostar, eu ainda preferia não apostar. Mas, né, como um belo torcedor brasileiro, eu colocarei meu dinheiro no Ramon e vamos torcer por isso. Vamos agora falando sobre o atual Mr. Olympia, Samson Dauda, o leão da Nigéria, o leão nigeriano, ele que é preparado pela sua esposa ainda, a Malenka. Ele mostrou que uma atualização há 7 semanas do Arnold Raio, lembrando que ele já venceu uma vez, então essa vai ser a sua segunda oportunidade de vencer esse título. Ele participou em 2024, ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Hadi Choopan, e no ano anterior a isso ele tinha vencido, superou o Nick Walker, inclusive, o que foi um excelente resultado, e na minha opinião ali foi a grande virada de chave do Samson, beleza? Ele mostrou as dorsais, o que a gente consegue ver que aparentemente ele tá com um nível de volume, de muscularidade maior aqui nas suas dorsais, a minha impressão, ou a foto, não sei, parece que as dorsais dele estão mais espessas, digamos assim. Em questão de detalhamentos é algo muito similar, ainda falta 7 semanas, então tudo pode mudar, mas eu consigo ver um pouco mais de volume, principalmente aqui nos deltoides, no rhomboide, até aqui um pouquinho na parte baixa dele, um pouquinho mais de massa, mas faltam 7 semanas, ele pode perder toda essa muscularidade, vamos ver, o condicionamento dele tá melhorando, e a impressão minha é que eu tenho um pontinho aqui, ó, aqui e aqui, né, pode ser só a luz, mas vamos continuar aqui. Ele também vai fazer uma pose de expansão de costas, e ele nessa pose de expansão, ele tem uma boa largura, né, ó, expande bem, os detalhamentos não somem, o que é muito importante nessa pose, apesar de ser uma pose em que a largura conta muito, então o mais largo lá ele acaba tendo vantagem, mas você ser largo e ter ainda detalhes, ter ainda separações aparentes é algo muito importante, a gente consegue ver praticamente ainda todas as separações, né? Tem atletas que têm uma excelente largura, só que quando expandem, acaba perdendo total o detalhamento. Então isso aqui muito interessante, e aparentemente ele tá melhor nessas poses de dorsais, né? Comentem aí se vocês concordam ou não. E agora ele vai fazer o Most Muscular. Ele faz uma vez, depois ele refaz a pose aqui, depois ele faz a variação do caranguejo, e a gente consegue ver que o peito dele tá começando a fibrar, né? Isso é uma característica legal do Samson, né? Que ele fibra o peito. A gente infelizmente se acostumou a na Open os caras não fibrarem o peito, nem o ombro, nada, mas ele tem conseguido mostrar isso, então é um ponto muito forte. Há 7 semanas trazendo esse condicionamento aqui é um ponto muito a favor do Samson, e esse ano vai ser muito importante para ele, porque além do Arnold, ele vai ter a oportunidade de no mesmo ano vencer o Arnold e o Mr. Olympia, algo que tem acontecido muito pouco recentemente. Primeiro, porque os campeões têm tido, entre aspas, medo de competir no Arnold, porque a gente viu alguns resultados surpreendentes acontecendo, né, como atuais campeões perdendo no Arnold. A gente sabe que o Arnold é uma competição que não tem medo de fazer com que o atual campeão do Mr. Olympia perca, né? Então é uma competição muito perigosa, então você tem que estar muito confiante fazendo isso. Tem que ser um atleta de muito nível, e o Samson tá muito confiante. Uma das coisas que eu falei aqui e que eu acho muito legal sobre ele é que a estratégia dele sempre foi competir várias vezes ao ano, então você manter essa estratégia é algo muito importante, algo muito valioso, porque muitos Mr. Olympias acabam errando porque vencem e aí mudam completamente sua estratégia, mudam de coach, mudam como fazem, acaba fazendo preparações completamente diferentes, pensando que tem que evoluir muito para se manter o título, mas ele tá fazendo o básico, mantendo a sua estratégia, né? Então isso é algo muito importante, muito valioso. Vamos ficar aí de olho, né? E esse título que é considerado easy money, né? Dinheiro fácil,
pro Samson, né? E vamos para a nossa última notícia do dia, algo mais simples, mas muito feliz, né? Que foi a notícia do Pantera conquistando 1 milhão de seguidores no seu Instagram. E pode parecer bobagem a gente falar sobre números aqui, mas o porquê que eu decidi trazer essa notícia? Porque o Pantera, além de ser um cara muito humilde, um cara muito querido, uma das coisas mais interessantes sobre o Pantera é que ele faz o seu melhor com o que ele tem. Então, se a gente for ver aqui no seu Instagram, não é nenhuma super produção, é apenas a esposa dele segurando o celular para ele e ele falando. E ele é um cara que nem tem, assim, digamos, uma didática, ou vamos dizer, um linguajar tão rebuscado. Ele é um cara simples, fala como sabe, né? Erra algumas palavras e toda essa simplicidade, querendo ou não, cativa. E uma das coisas que tem chamado muita atenção, que ele tem feito recentemente, é ele falando sobre dieta, né? Então isso é algo que ele fez muitos vídeos falando como fazer uma dieta com pouco investimento. Então isso, querendo ou não, atrai muitas pessoas. Tem muitas pessoas chegando nesse esporte, nesse mundo, e querem competir, querem fazer preparação, só que não tem tanto recurso, ou talvez acham até que não vão conseguir competir por não ter muito recurso, por não ter muito dinheiro para investir. E o Pantera mostra que é possível sim você fazer uma dieta com pouco dinheiro. É claro que fisiculturismo é um esporte caro, então tem coisas que realmente vai precisar tirar o escorpião do bolso, mas com inteligência, sabendo fazer trocas inteligentes, como é o que ele faz nos seus vídeos, ele nos mostra que dá sim para fazer dieta, dá sim para botar o shape com pouco dinheiro. Então, muito parabéns, Pantera. Fico muito feliz e ele é do meu time, né? O time da melhor do Brasil, Adaptogen. Isso aqui não é o merchan. Não tô falando isso só por ele ser da Adaptogen, mas é porque isso, querendo ou não, é um grande exemplo, né? Grava ali com o microfonezinho dele, provavelmente não é um dos mais tops do mercado, com o celular dele, a esposa dele que geralmente grava. Então, cara, é um cara que faz o seu melhor com o que tem evoluído não só no palco, mas fora do palco. Então, exemplos como esses devem ser compartilhados, né? Então, você quer começar a criar conteúdo, você não precisa de uma câmera top, você não precisa de um melhor microfone, você começa com o que tem e você vai evoluindo. Você nem sequer precisa ser um excelente comunicador, falar da melhor forma, se expressar da melhor forma possível, mas o importante é começar. Então, hoje eu falo aqui tudo enrolado, falo um monte de besteira, mas sabendo que um dia eu vou ser bom nisso aqui. Então, por isso, o mais importante é começar e um dia a gente vai evoluir, um dia vai chegar. E é isso, rapaziada. Acreditem nos seus sonhos, trabalhem por isso e deixem um like, comentário, se inscreva e vejo vocês na próxima. Valeu!